Você sabe em quais hipóteses o cidadão pode ajuizar uma ação popular junto ao Poder Judiciário para questionar atos do poder público? Nós vamos falar sobre isso no podcast Grifão da semana. E já antecipo, existem decisões recentes do STJ a respeito do tema e elas serão abordadas neste podcast. A ação popular é uma das ações constitucionais ou remédios constitucionais que consta expressamente no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Uma característica importantíssima para compreender a ação popular é que essa ação apenas poderá ser ajuizada por um único legitimado. Existe apenas um autor possível de apresentar junto ao Poder Judiciário a ação popular. É o cidadão, isto é, o eleitor. Trata-se do brasileiro que tenha direitos políticos. É condição indispensável para a admissão ou a admissibilidade da ação popular junto ao Poder Judiciário a constatação de que o autor desta ação tenha direitos políticos, esses direitos políticos não serão suspensos, né, e que eles possam ser aferidos, e isso vai ser determinante para que a ação popular, uma vez ajuizada, seja recebida pelo Poder Judiciário. A jurisprudência do STJ tem delimitado em que circunstâncias a ação popular poderá ser ajuizada. Há hoje um entendimento claro de que o cidadão, o eleitor, não pode ajuizar uma ação popular para defender interesses próprios dele, enquanto cidadão, enquanto eleitor, enquanto integrante da sociedade. A ação popular deve ser ajuizada para defender interesses jurídicos transindividuais, interesses que ultrapassam a esfera jurídica do próprio autor, do próprio cidadão. Desse modo, na hipótese de um órgão da administração pública expedir uma decisão administrativa, um ato administrativo em relação ao qual o cidadão não concorde, entenda que há alguma ilegalidade, arbitrariedade ou abuso de poder, mas um ato administrativo, uma decisão administrativa que diz respeito apenas ao cidadão, o STJ não admite, por meio de sua jurisprudência, o cabimento de ação popular. Deve-se ajuizar outros instrumentos jurídicos, mas não a ação popular, que está consagrada no texto constitucional, tem um regime jurídico próprio, específico, para a defesa de interesses jurídicos transindividuais. Desse modo, se porventura um cidadão não concordar com uma decisão da administração pública ou busca controlar a atividade simples, pura, administrativa da administração pública, não caberá a utilização da ação popular. Caberá, segundo o STJ, o uso da ação popular em situações em que atos ou omissões da administração pública possa violar bens jurídicos de interesse público ou de interesse da sociedade como um todo, violar esses chamados interesses jurídicos transindividuais, como atos ou omissões da administração pública que importem violação, depreciação e até perda de patrimônio histórico-cultural. Ainda caberia a ação popular, segundo a STJ, em situações em que se tem violação ao patrimônio histórico-cultural, ou ainda uma violação à moralidade administrativa enquanto bem jurídico, que deve nortear a administração pública, porque é um dos princípios que rege a atuação do poder público brasileiro. Situação em que apenas o eleitor tem interesse jurídico não pode ser objeto de ação popular para que seja apreciada junto ao Poder Judiciário. Pode-se usar mandado de segurança, pode-se usar uma ação ordinária, uma ação anulatória, mas não ação popular. Isso porque a ação popular é uma ação que conta com isenção de custas processuais e ônus da sucumbência se o autor estiver de boa fé, realmente estiver imbuído o cidadão de defender o interesse da sociedade. E num caso em que se tem apenas o interesse individual desse autor sendo discutido no Poder Judiciário, não faz sentido aplicar a ação popular, já que, estando de boa fé o autor da ação popular, o cidadão que a ajuizou, não haveria o pagamento de custas processuais nem uso da sucumbência. E por essa razão é que o STJ tem caminhado no sentido de que exige-se a comprovação de um interesse jurídico, um direito transindividual sendo violado por uma ação ou omissão do poder público para que haja a configuração da hipótese de cabimento da ação popular. Eu agradeço a audiência de vocês, lembro que os nossos podcasts são publicações semanais,
com conteúdo atualizado de temas que envolvem o direito público, a gestão pública, a administração pública brasileira. Eu peço, se você ainda não fez isso, para ativar as notificações do nosso canal no YouTube, para que mais pessoas possam ter conhecimento do nosso trabalho aqui na Grifon, conhecer os podcasts, receber gratuitamente essas informações. Esses podcasts também estão disponíveis e você pode ativar as notificações em plataformas de streaming digital, de áudio, como é o caso do Spotify. Por último, eu te convido a conhecer o ED Grifon, que é um setor específico da Grifon que trata de preparar, disponibilizar e acompanhar vocês em cursos de capacitação voltados a agentes públicos, a empregados públicos, servidores públicos, agentes políticos e a cidadãos que querem aprender mais sobre o direito público brasileiro. Você pode conhecer os cursos da Grifon no endereço que aparece na tela, se matricular, realizar as atividades propostas e, ao final, receber um certificado da Grifon. Nós voltamos na próxima semana com mais um podcast Grifon. Até lá. Muito obrigado.